Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Eurico Brilhante Dias, presidente do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada por estar aqui com a Filomena Lança do Jornal de Negócios e comigo, Rosário Lira, pela Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Equilíbrio. E está tudo dito. Sim. Bom, vamos ver se foi isso que aconteceu do seu ponto de vista num caso que está a marcar a atualidade, que é a averiguação preventiva contra o Primeiro-Ministro e o arquivamento do caso Pinum Viva, e que o Primeiro-Ministro acusou o Ministério Público de ter ido longe demais, de ter promovido um autêntico inquérito criminal. Falou em limites que foram ultrapassados, em tensões totalitárias. Como é que comenta esta posição do Primeiro-Ministro? Um pouco ponderada, já agora pouco equilibrada. Vamos ver. Todos nós, humanamente, percebemos que uma pessoa que está sob escrutínio, e um escrutínio que, evidentemente, quando se está a falar de um Primeiro-Ministro, é bastante invasivo, já que está no quadro da opinião pública e da opinião publicada, e nós percebemos, de alguma forma, o alívio e a sensação de alívio que pessoalmente possa ter sentido. Mas o Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro responsável por esta circunstância. Primeiro, em bom rigor, uma averiguação preventiva, e quando chegamos a este final em que não prosseguimos para inquérito, aquilo que aconteceu foi que o Sr. Primeiro-Ministro não foi investigado. Ou seja, houve uma averiguação preventiva e a decisão do Ministério Público foi não prosseguir para inquérito. Portanto, nós não devemos confundir os planos. A decisão foi não prosseguir para investigar. A segunda questão, quanto ao Ministério Público, eu recordo que o Sr. Primeiro-Ministro, como líder da oposição, foi particularmente violento com o Dr. António Costa. Foi violento ao ponto de dizer coisas que, basicamente, imputavam a culpa ao Primeiro-Ministro António Costa. Quando o Primeiro-Ministro António Costa não era nem é arguido, quando ele, sim, estava no quadro de uma investigação do Ministério Público, não era uma averiguação preventiva, e não pode deixar de pensar que é Primeiro-Ministro porque houve uma intervenção do Ministério Público quando o Parlamento tinha uma maioria absoluta e era liderado, e o Governo era liderado pelo Dr. António Costa com uma maioria absoluta, como se lembram, do Partido Socialista. Por isso, estar a imputar ao Ministério Público, que decidiu fazer uma averiguação preventiva, que se baseia na colaboração de quem está sobre a alçada dessa averiguação preventiva, é desproporcional, não é equilibrado e procura inocentar-se, quando na verdade não foi isso que aconteceu. A averiguação preventiva concluiu que, perante os indícios recolhidos, não fazia sentido continuar uma investigação. O Sr. Primeiro-Ministro não foi inocentado. Há uma segunda dimensão que não posso deixar de sublinhar. Ainda hoje li o editorial de um dos jornais publicados, diários. Reparo, nós começámos este processo por uma questão do imobiliário e porque o Sr. Primeiro-Ministro dizia que tinha uma empresa familiar que tratava de uns terrenos rústicos, algures, no distrito de Vila Real. E acabamos a saber que tem uma empresa que tinha, e tem, já agora, avanças com empresas, entre elas algumas empresas de exploração de casinos, como é o caso publicamente conhecido do Grupo Sol Verde. Então há mais explicações que o Primeiro-Ministro tem que dar? O Primeiro-Ministro chegou a esta circunstância porque precisamente foi ao Parlamento responder a uma moção de censura dizendo que a sua empresa familiar era para gerir património familiar, terrenos rústicos. Então, se ele tivesse dito a verdade que agora se sabe, provavelmente não teria havido essa moção de confiança. E à medida que fomos evoluindo, fomos percebendo que a empresa familiar não era para gerir terrenos rústicos. Segundo, na minha dimensão, respondendo à pergunta da Rosário Lira, a questão do conflito de interesses é evidente. O Sr. Primeiro-Ministro é dono de uma empresa e tem direito a ser dono de uma empresa. Não é crime ser dono de uma empresa e ser Primeiro-Ministro. Mas de uma empresa que mais tarde passou a titularidade para os seus filhos. Portanto, não o fez quando assumiu o cargo de Primeiro-Ministro, e mais do que isso, uma empresa cujo o único ativo que aquela empresa tem, de facto, é a rede de contactos do Primeiro-Ministro. A líder da oposição em determinado momento. E, portanto, quando uma empresa
quer dizer, não é uma indústria, não é uma empresa com 40 ou 50 anos, é uma empresa criada com todo o direito, não é crime, volto a dizê-lo, pelo cidadão Luís Montenegro, mas que tem como património único a rede de contactos do Primeiro-Ministro. E isso não deixa de ser um enorme conflito de interesses quando essa entidade, essa empresa, continua a receber avanças quando o Primeiro-Ministro é isso mesmo, Primeiro-Ministro. Então o que é que deve acontecer em função disso que acaba de dizer? Eu penso que a transparência, devemos aprender alguma coisa com este processo. E aquilo que devemos aprender é que o quadro de conflito de interesses de um titular de cargos públicos é particularmente exigente. E o Sr. Primeiro-Ministro não o acautelou. E essa confusão entre negócios privados e exercício de vida pública é particularmente escrutinado hoje, e em geral, nós sabemos que quem está na vida pública é particularmente escrutinado, não é apenas desde o ponto de vista judicial, é pelos senhores jornalistas e pela função que desempenham. E por isso que, em passos futuros, nós devemos ter muita atenção à construção desse quadro de conflito de interesses, que soubemos mais tarde do que cedo, no caso do Sr. Primeiro-Ministro, porque, volto a dizer, começámos a discutir uns terrenos em Vila Real, na famosa freguesia do Rabal, e acabámos a discutir avanças com empresas que gerem casinos. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Mas a que passos futuros é que se está a referir? Há códigos de conduta a cumprir, há declarações que de forma transparente devemos prestar, esse escrutínio é necessário, e um dos aspectos, por exemplo, mais negativos do encerramento da averiguação preventiva, não no seu quadro da sua conclusão, é legítimo, é o Ministério Público, o Partido Socialista não discute decisões judiciais desta natureza, é o facto do processo ser, a partir de agora, secreto e completamente bloqueado e não escrutinável. E isso, no caso de um inquérito, não seria assim. Mas quando se refere a essas alterações, eventualmente o PS poderá propor alguma coisa para no futuro evitar esse conflito de interesses? Alguma alteração legislativa? Ou nós às vezes passamos pelos temas que são importantes de forma muito rápida. A semana passada, o Parlamento Português, finalmente, praticamente depois de uma década de discussão, eu fui líder parlamentar entre 22 e 24 e chegámos a aprovar na generalidade a lei do lobby. E finalmente chegámos à votação final global a semana passada, num consenso, não foi absolutamente consensual, mas com uma esmagadora maioria dos deputados a votar favoravelmente do texto final. E portanto enquadra aí a questão. Sim, há duas dimensões, que é a do registro das entidades, do registro dos contactos e, numa segunda dimensão, a pegada legislativa, que é um elemento para nós muito importante, que é nós conhecermos o percurso do processo legislativo e dirimirmos conflitos de interesses. E estamos a fizemos, e agora temos que operacionalizar a lei e temos que ela tenha eficácia, queremos que ela tenha eficácia. Depreendo também pelas suas palavras que, na verdade, a crise política, se o Primeiro-Ministro tivesse sido mais transparente, como referiu, era desnecessária. Sim, e o Secretário-Geral do Partido Socialista já o disse. A crise política era evitável e o país mergulhou numa crise política porque o seu Primeiro-Ministro se furtou ao escrutínio público. E isso é algo que estará sempre digamos que no passivo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Mergulhou o país numa crise política, não foi transparente e hoje o país vive um segundo governo liderado pelo Dr. Luís Montenegro, mas era perfeitamente prescindível. O país o que precisava naquele momento era de transparência e clarificação. E foi mergulhado numa crise política. De qualquer das formas, o então secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, num comentário que fez ontem, dizia que ainda assim o Primeiro-Ministro não tinha condições de idoneidade para o cargo. Partilha desta opinião também? Há um elemento que todos partilhamos. A moção o governo caiu porque o Sr. Primeiro-Ministro decidiu confrontar o Parlamento com uma moção de confiança. Ora, quando há falta de transparência, como é que o Parlamento pode aprovar uma moção de confiança? E isso é uma situação particularmente dura e difícil. E, aliás, devo dizer, pessoalmente, particularmente dura e difícil para o secretário-geral do Partido Socialista de então, Pedro Nuno Santos. Mas o Partido Socialista, recordo, não apresentou uma moção de censura. O Partido Socialista tentou promover transparência e clarificação.
Foi o seu primeiro-ministro, todos conhecemos a história, que confrontou o Parlamento com uma moção de confiança. Ora, quando falta transparência e falta... Eu devo dizer, quando falta transparência, não pode haver confiança. E, de facto, o seu primeiro-ministro acabou por mergulhar o país numa crise política. Mas tem condições de idoneidade para o cargo ou não? O país não pode andar todos os anos em eleições. O país não pode, de forma contínua, estar num sobressalto que faz com que não se possam concretizar de forma razoavelmente eficaz as políticas públicas. O país tem muitos problemas para resolver. Nós temos que nos concentrar nesses problemas. As eleições foram há muito pouco tempo, foram em maio de 2025, este ano. Este governo tem que governar. Na nossa opinião, está a governar mal, mas tem legitimidade democrática para o fazer. E por isso o país não precisa de mais crises políticas. Aliás, foi nesse sentido. Sim, mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. Peço desculpa. A pergunta que eu fiz foi se o Primeiro-Ministro tem condições de idoneidade para o cargo. Aquilo que eu respondo... Isso não implica necessariamente a realização de eleições ou de novas eleições, ou implica? Não, se eu lhe respondesse afirmativamente a essa pergunta de imediato, é porque estaria a sobrepor essas questões de idoneidade à avaliação que faço que o país não deve ter eleições de forma imediata. E aquilo que eu estou a dizer é que, sem prejuízo da avaliação que fazemos do Primeiro-Ministro neste momento, o valor que prevalece é da estabilidade política. E é isso que lhe estou a dizer. A propósito dessa questão dos compromissos e de revelar os compromissos, esta discussão agora está-se a estender também para a campanha presidencial, a propósito de uma empresa familiar de Marcos Mendes, que entretanto já não existe. Pergunto-lhe, faz sentido também esta discussão em sede de campanha presidencial, ou como é que analisa este caso? Faz sentido os candidatos serem transparentes, certo. Isso faz sempre sentido. Que a campanha eleitoral se resuma a tratarmos de casos e casinhos como este é muito mau. E por isso aquilo que eu espero é que os candidatos sejam transparentes. O candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista já o disse. O Dr. Luís Marcos Mendes creio que tem todas as condições de forma transparente... Já esclareceu para si o suficiente. Esclarecer e focarmos nos assuntos que interessam ao país. E é isso que para mim é essencial. E é isso é que para nós é essencial. E os portugueses o que esperam é que os políticos, a atividade política se centre em resolver problemas e não continuamente neste tipo de questões. Se elas emergem, e devem emergir quando são alvo do escrutínio dos senhores jornalistas, do Ministério Público ou de outras entidades, e devemos prosseguir para aquilo que é de facto importante para os portugueses. O Governo lançou recentemente um pacote de medidas para a habitação. Está no Parlamento, sob a forma de pedido de autorização legislativa. Como é que o PS se posiciona nesta matéria? São alterações realmente necessárias, aquelas que estão ali a ser propostas? Não posso deixar de começar por dizer que para o Partido Socialista começa a ser particularmente estranho que o Governo olhe para o Parlamento como um órgão de soberania que carimba as opções legislativas do Governo. Ora, o Governo pede uma autorização legislativa e isto hoje passou a ser, em muitas dimensões, uma regra. Há duas, pelo menos, na área da habitação. Na área da habitação. Mas se eu for à área fiscal, o Governo tem olhado para o Parlamento como alguém que vem carimbar opções legislativas do Governo, continuamente utilizando essa figura da autorização legislativa. E como o Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devo dizer que a nossa disponibilidade para continuar a votar favoravelmente a autorizações legislativas está a atingir o seu limite. Porque o Governo quer legislar e precisa do Parlamento. Tem uma figura, a proposta de lei. Faz propostas de lei. Agora, de forma contínua, para se furtar ao debate e para se furtar às propostas de alteração da oposição, utiliza de forma contínua essa figura da autorização legislativa. E devo dizer-lhe, estamos muito perto de atingir o limite. Não apenas pelo conteúdo em concreto, mas porque essa figura é um desprestígio para o Parlamento e é um desprestígio para a função de cada deputado do Parlamento. Essa figura deve ser usada de forma excepcional, em determinadas circunstâncias. Agora, os parlamentos em particular, foram criados
precisamente para dirimir a questão fiscal. E essa proposta, e esse conjunto de propostas na área da habitação, tem muitas questões de dimensão fiscal. Então vamos passar a ter o Parlamento sem ter voz e proposta própria na área fiscal? E então, assim sendo, o que é que vamos fazer? O Partido Socialista está a analisar esses dois documentos. Pensa que, em alguns casos, são verdadeiros retrocessos. Devo dizer que... Quer dar alguns exemplos? Eu devo dizer que uma proposta legislativa que encosta a renda moderada nos 2.300 euros e, desde o ponto de vista fiscal, passa a ter um benefício, vamos chamar-lhe assim, para uma taxa reduzida de IRS de 10%, isso merece uma boa discussão desde o ponto de vista político e desde o ponto de vista das alternativas. Ou seja, acham que a taxa reduzida não deve aplicar-se até um valor tão elevado? Não há nenhum português que nos esteja a ouvir e que leia mais tarde o Jornal de Negócios que perceba que uma renda moderada são 2.300 euros por mês, quando o salário médio em Portugal andará muito perto dos 1.500 euros. Aí o As argumento... remunerações médias, 1.500 euros. O argumento será de que é necessário, de facto, convencer os proprietários a pôr casas no mercado e que, portanto, que essa parte, esse incentivo fiscal será o caminho para isso. Sim, mas é preciso convencer os proprietários a colocar casas com 2.300 euros por mês no mercado. É até 2.300. Sim, eu sei que é até. Mas por isso é que nós determinamos o até. Porque já agora, então não criávamos nenhum teto, era qualquer renda. Não é? Portanto, não concordam com o teto, é isso? Não, o teto não sou eu, transversalmente a sociedade portuguesa reagiu de forma muito negativa a essas opções. Depois, as questões em torno do IVA e do IVA na construção. Nós não temos muitas divergências quanto à questão do IVA de construção, mas podemos discutir se os 6% se devem aplicar de forma transversal, como é que nós cumprimos a diretiva do IVA se não a quisermos aplicar de forma transversal à construção, se consideramos que o benefício fiscal ou a taxa reduzida se deve aplicar a qualquer imóvel. E isso são questões que, desde o ponto de vista do Parlamento, devemos olhar com atenção. Terceira dimensão, não tão fiscal, mas na área da simplificação. Eu acho que não há nenhum português hoje que não queira simplificação para ter mais construção. E isso para nós é particularmente importante. E não vamos esquecer que estamos hoje a trabalhar num quadro que foi aprovado pelos governos do Partido Socialista, aliás, no decorrer da nossa iniciativa, na altura, Governo mais Habitação. Algumas medidas, no nosso entender, parecem-nos retrocessos e não simplificações. Mas aí agora está a referir-se às alterações ao regime jurídico. Ao regime jurídico. Ao REJUE. Ao REJU, sim, ao conhecido regime jurídico da edificação e urbanização. Exatamente. Portanto, nessa medida, nós estamos muito preparados para discutir a política de habitação. Não estamos disponíveis para que o Parlamento, e isso eu quero que fique muito claro, que o Parlamento seja menorizado, como tem vindo continuamente, particularmente em termos fiscais, venha a ser menorizado pelo Governo. Estão disponíveis para discutir essas propostas como proposta do Governo, não como autorização legislativa para legislar? Eu devo dizer que o percurso normal é o Governo fazer propostas de lei que permitam que uma discussão na especialidade... Mas está a pedir autorizações legislativas, portanto... Continuamente autorizações legislativas. Não vão aceitar isso, querem uma proposta do Governo para discutir no Parlamento. Do Governo. E já agora, se queremos que os partidos da oposição, não é apenas o PS, não quero restringir isto às questões do PS, que os partidos da oposição participem nesse esforço contínuo, o que nós precisamos é que o Governo esteja preparado para discutir no Parlamento as propostas alternativas. Mas estando em causa um pedido de autorização legislativa, qual é o processo, então? O nosso entendimento é que nós queremos uma discussão na especialidade que seja uma discussão séria, que o Parlamento possa auscultar as entidades que deve auscultar e que possa formular uma lei que seja uma boa lei para resolver problemas. E isso pode ser feito estando em causa um pedido de autorização legislativa? E no nosso entendimento isso faz-se propondo o Governo ao Parlamento uma lei, fazendo uma proposta de lei e tendo um processo legislativo, perdão-me a expressão, porque não consigo usar melhor, normal. Portanto, o PS não fará passar estas autorizações legislativas. O nosso entendimento é que faremos o nosso melhor para que essa discussão seja uma discussão construtiva no Parlamento. Continuamos a achar que esse instrumento de autorização legislativa deve ser absolutamente extraordinário. Mas para já ainda passa ou não passa já?
nós estamos a avaliar as autorizações legislativas. Eu não me vou vincular hoje a um voto do Partido Socialista, mas devo dizer que há um limite para que o Partido Socialista aceite que o Parlamento e a oposição seja tratado o Parlamento e tratada a oposição de uma forma que não nos parece que dignifica a democracia portuguesa e muito menos o trabalho dos 230 deputados. Só em relação ao simplex urbanístico, queria só ver mais uma coisa consigo. Há aqui uma série de simplificações, como referi há pouco, algumas reduções de prazo. Faz sentido aplicar mais reduções de prazo por decreto para conseguir tornar mais célebres os licenciamentos urbanísticos? O mais célere não é um problema para o Partido Socialista. Há questões de segurança jurídica e essas questões de segurança jurídica devem ser acauteladas. Os prazos existem para poder responder e responder dentro de um quadro de segurança jurídica. A avaliação que todos temos que fazer é se os prazos que são propostos permitem essa segurança jurídica. O Partido Socialista orgulha-se em grande medida de, enquanto governo, tendo sido confrontado com uma crise de habitação, como é evidente que persiste no nosso país, não é exclusivo do nosso país, mas que persiste no nosso país, de ter iniciado este processo, quer de construção pública, construção a custos controlados, a renda acessível, as milhares de casas que o Plano de Recuperação e Resiliência financia. Mas há muito a fazer, há muito a fazer nessa dimensão. Quer avançar uma ou outra proposta que queiram apresentar agora no âmbito destas... Não vou avançar hoje com propostas. Eu devo dizer que não avanço hoje. Porquê? Porque estamos no quadro de uma autorização legislativa. Segundo, porque estamos a avaliar as propostas do Governo. Mas faremos seguramente propostas. Ou temos seguramente propostas na dimensão fiscal. E eu não esqueço que o Secretário-Geral do Partido Socialista enviou na dimensão habitação uma missiva ao Primeiro-Ministro com um conjunto de propostas do Partido Socialista. Uma das propostas era, nessa ocasião, por exemplo, a promoção da construção modular. Nós investimos bastante no conhecimento e no aprofundamento dessa metodologia de construção, porque um dos problemas que temos é a velocidade de construção e de como é que podemos, desde o ponto de vista do licenciamento e da capacidade instalada, fazer evoluir a construção modular. Até hoje, essa carta do Secretário-Geral do Partido Socialista não tem resposta por parte do Sr. Primeiro-Ministro. É uma das propostas agora avançadas pela Comissão Europeia no âmbito do Plano para a Habitação Acessível. É muito curioso aquilo que diz, e esse sublinhado, porque o Primeiro-Ministro António Costa Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, à data, colocou em cima da mesa, então, a ideia de que o problema da habitação devia ser resolvido no quadro da União Europeia e que o conjunto de Estados-membros devia ter uma proposta política própria para a habitação, porque, como eu disse, o problema da habitação não é um problema exclusivo do Estado português. Na altura, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o PSD disseram que o Governo estava a sacudir a água do capote porque essa não era uma competência da União Europeia. Felizmente, 2 anos depois, a União Europeia percebe que é um problema de todos e, mais uma vez, a política portuguesa, em vez de construir uma solução que começou a ser pensada nos governos do Partido Socialista, atacou a solução que foi apresentada pelo então Primeiro-Ministro António Costa. No final do ano, os bancos voltam a poder cobrar comissões nas amortizações antecipadas de crédito à habitação. O PS foi ao tema nas propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Não passou. Não tivemos vencido. Exatamente. Mas este ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, não apresentaram, pelo menos até agora, nenhuma proposta autónoma. Ou seja, deixou cair o tema, a suspensão da cobrança de comissões deve mesmo cair no final do ano? Não deixamos cair. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, isso sim posso adiantar, de alguma forma é uma notícia hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em vez de concentrar exclusivamente a sua atenção nas comissões de amortização do crédito hipotecário, está neste momento a estudar um quadro mais amplo no quadro das comissões bancárias. E, portanto, aquilo que faremos como iniciativa legislativa própria é uma iniciativa legislativa, é um projeto de lei do Grupo Parlamentar que terá esse quadro mais amplo,
onde essas comissões de amortização do crédito hipotecário voltarão a constar. Aquilo que não fizemos este ano foi ter proposta ou projeto autónomo já apenas para estas comissões, mas sim a equipa de finanças, quer com o deputado António Mendonça Mendes, quer com o deputado Miguel Costa Matos e os outros membros da comissão, mas está em preparação um projeto de lei dessa natureza. Mas, portanto, para acabar de vez com as comissões ou para suspendê-las mais algum tempo? Há um conjunto estamos a trabalhar o conjunto vasto de comissões bancárias, a sua natureza e também o seu efeito nas políticas públicas. Eu penso que num país onde o crédito à habitação foi e continua a ser o instrumento em que largamente as famílias, em que a esmagadora maioria das famílias compra casa, quando muitas vezes a sua poupança não tem remunerações equivalentes àquilo que pagam de juro do crédito à habitação, incentivar que a poupança faça diminuir a dívida é virtuoso. E nós, desde o ponto de vista da política pública, devemos intervir nesse sentido. Não faz sentido uma família ter um crédito à habitação, poupar e nós encontrarmos uma penalização para que dessa poupança para diminuir dívida. Eu percebo perfeitamente que a banca tem que ser sustentável. E nós já vivemos tempos muito duros em que o desequilíbrio do sistema financeiro nos trouxe, entre outros desequilíbrios, é bem verdade, nos trouxe grandes dificuldades. Mas não devemos ter políticas inibidoras da diminuição de dívida das famílias. E essas políticas inibidoras da diminuição de dívida são contrárias ao interesse da comunidade no seu conjunto. E dito isso, em todo o caso... dito isso, a nossa opinião mantém-se. Nós consideramos que a penalização, a comissão, por diminuir crédito, por diminuir dívida, é errada. E é errada para o conjunto da comunidade. Já não é sequer uma questão de ser mais justo ou menos justo, podíamos entrar nessa discussão. É porque é contrário aos interesses da comunidade. Deve ser eliminada, é isso? No nosso entendimento, ela deve ser eliminada, mitigada, deve... São coisas diferentes. Sim, deve, acima de tudo, não ser um obstáculo à diminuição de dívida das famílias, porque a dívida das famílias, especialmente a dívida de médio e longo prazo, está concentrada no essencial no crédito hipotecário. E por isso nós não devemos... E, portanto, esse é um elemento importante. Quando hoje sabemos que a panóplia de comissões bancárias atinge muitas operações e muitos movimentos. E, portanto, essa seguramente não é a única forma da banca financiar a sua atividade, financiar legitimamente, já agora com receita, a sua atividade. E o nosso entendimento é que essa é perfeitamente perniciosa ao conjunto das... Portanto, querem rever as comissões bancárias em geral, é isso? Vamos rever as comissões bancárias em geral e faremos proposta nesse sentido. Ok, em todo o caso, dados os timings em que já estamos, a partir de janeiro, quem amortizar o seu crédito bancário já vai pagar comissão. Isso foi uma opção da AD. Nós fizemos a proposta para que não caísse logo em janeiro. A AD e o Governo entenderam que os portugueses devem pagar para amortizar os seus créditos hipotecários. Isso como diria o então secretário-geral do PCP, é a correlação de forças que temos no Parlamento. Só para esclarecer, portanto, esse projeto que está em preparação é sobre as comissões bancárias no seu todo e apenas as comissões bancárias? Centrada nas comissões bancárias. Uhum. A Lei da Nacionalidade do Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais um conjunto de normas e dando razão ao PS, que apresentou, portanto, essa fiscalização, e já disseram estar disponíveis para a nova versão, para negociar a nova versão da lei, mas a questão é até onde é que estão disponíveis para ir e o que é que esperam também, ou que se esperam que haja, como referiram, a humildade do Governo em promover o diálogo, ou se eventualmente acreditam que isso não vai acontecer. O Partido Socialista discutiu até ao limite a nova lei da nacionalidade, mesmo, há que dizê-lo, discordando com muitas das opções do Governo. Mas sempre entendemos que é preferível ter uma lei da nacionalidade, aliás, como a lei de estrangeiros, discutida entre forças políticas democráticas do centro moderado, do que uma lei que é discutida com a extrema-direita e com todos os preconceitos que a extrema-direita tem
no que diz respeito às migrações e à nacionalidade. E por isso fizemos um esforço até o limite, praticamente até 1 da manhã do dia em que foi votada a lei. Isso, das discordâncias que tínhamos discordâncias de natureza política e tínhamos discordâncias de legalidade. Ou seja, discordâncias em que manifestamente dizíamos, como se veio a provar, por unanimidade, e só num caso com um voto vencido em 11 juízes, que era manifestamente inconstitucional. Aliás, temos a sensação que o Governo tinha essa percepção quando separou os diplomas, porque um dos casos era, à partida, o caso da pena acessória, era manifestamente inconstitucional à luz da Constituição da República Portuguesa. Portanto, era uma lei morta a partir do momento em que houvesse uma fiscalização, fosse ela feita pelo Partido Socialista ou pedida pelo Partido Socialista, quer mais tarde, se fosse essa a opinião do Sr. Presidente da República. A nossa disponibilidade é a mesma que é a disponibilidade de um partido responsável. É possível ter uma lei da nacionalidade equilibrada e constitucional e justa. Mas este chumbo do Tribunal Constitucional será o suficiente para fazer o Governo regressar ou, enfim, encetar esse diálogo ou não? Não, aquilo que nós dizemos ao Governo é que depois da derrota clamorosa que teve no Tribunal Constitucional, deve recentrar as suas opções, deve pensar nos cidadãos. Nós não fazemos leis para o abstrato, nós fazemos leis para os cidadãos. Elas têm que ser justas para os cidadãos. Devem respeitar princípios básicos, direitos humanos, proporcionalidade, o princípio da confiança. São questões básicas. Eu às vezes, quando ouço algumas forças políticas dizerem que querem mudar a Constituição porque a lei foi chamada, mas queremos prescindir do princípio da confiança, da proporcionalidade. São princípios básicos de qualquer Constituição de um país liberal e democrático. Não é? Portanto, o Partido Socialista está disponível. Certo. Mesmo resolvendo o conjunto de inconstitucionalidades que foram apontadas, particularmente à lei da nacionalidade, aquelas 4 inconstitucionalidades, o Partido Socialista mantém divergências políticas quanto ao conjunto. Ou seja, não bastará expurgar aquelas normas que foram consideradas inconstitucionais? Exclusivamente expurgar não me parece. Aliás, deixe-me dizer que a pergunta que me fizeram agora foi uma pergunta que já fizeram também ao líder parlamentar do PSD. E na resposta, o que obtivemos é que estão disponíveis para conversar com todos, mas que primeiro vão conversar com o Chega. E essa não é a minha resposta. Vocês já trabalharam nessas alterações do Tribunal Constitucional? Não? Nós já lemos os acórdãos. O Tribunal Constitucional notificou o grupo parlamentar do Partido Socialista no dia seguinte. Certo. Portanto, na terça-feira, e nós estamos a analisar as várias soluções, e isso parece-me que nós seguramente voltaremos, para uma expressão prosaica, ir a jogo, mas iremos a jogo não só nas alterações que removem ou que procurarão remover as inconstitucionalidades, como voltaremos a outros temas que nos parecem particularmente importantes. Há uma delas que para mim é perfeitamente, vou usar a expressão, é quase revoltante desde o ponto de vista da justiça, que é a lei, que é a norma que diz que o Estado não cumpre perante um cidadão. O cidadão faz um pedido de autorização de residência. O Estado não responde durante anos e depois, para efeitos de nacionalidade, só conta o prazo a partir do momento em que tem a titularidade da autorização de residência. Portanto, o Estado não se imputa a si próprio o facto de falhar e limita o acesso de um cidadão a direito. Estamos a falar de direitos, liberdades e garantias. Portanto, o prazo deve começar a contar lá atrás. E, aliás, não foi considerado inconstitucional no acórdão. O acórdão não considera inconstitucional esta norma. Ela não é considerada inconstitucional, mas é profundamente injusta. Vemos então o que é que fará o Governo, porque já se percebeu qual será a posição do PS, mas também já se percebeu que
o Governo estará numa ligação mais profunda com o Chega sobre esta matéria e, como portanto, noutras, o PS não terá grande viabilidade. Sobre a lei laboral, queria lhe perguntar o seguinte: do seu ponto de vista, terá existido inabilidade política do Governo ou mesmo da Ministra ao avançar com esta proposta de lei laboral em sede de concertação social, sem uma conversa prévia, sem um ajuste de posições? E com viés ideológico. Às vezes parece que só a esquerda é que tem ideologia, mas não é verdade. A direita tem ideologia, e muita, como se vê nessa proposta de pacote laboral e na forma como a senhora Ministra do Trabalho fez referência a que a lei laboral é desequilibrada a favor dos trabalhadores. Porque foi a afirmação que a senhora Ministra do Trabalho fez. Inabilidade política e aquilo que era um património construído nos últimos anos, já com governos do Partido Socialista, mas que este governo tinha de alguma forma renovado o acordo de rendimentos para o orçamento de 2025. Era um património de estabilidade social e até de alguma tranquilidade na relação entre o governo, confederações patronais e sindicatos. Era um bem para o conjunto do país. Esse bem foi atirado borda fora, perdoa-me a expressão. E não há volta a dar? O governo, perdoa-me a leitura política, eu não sou comentador, mas a leitura política tem que a fazer. O governo terá metido na cabeça que, se não tivesse um acordo na concertação social com as confederações sindicais, conseguiria passar o pacote laboral no Parlamento, porque o Chega e a extrema-direita parlamentar iria viabilizar o conjunto das alterações. Naturalmente, as confederações sindicais reagiram. Eu devo dizer que a UGT foi muito maltratada neste processo, porque a UGT tem sido sempre um parceiro sindical muito responsável e disponível para acordos. Fê-lo nos momentos mais difíceis da Troika, quando, de facto, era muito difícil fazer um acordo. E esse convencimento acabou, de alguma forma, por, eu diria, entorpecer a capacidade negocial do governo e alguns alertas que foram sendo dados. Até pelas próprias confederações patronais, porque quando se fala com as confederações patronais percebe-se que uma parte substantiva das alterações não foram sequer demandadas pelas confederações patronais. Tivemos uma greve geral, que foi uma grande greve geral, não há muita volta a dar, e prescindimos, como eu dizia, de um bem importante que é a estabilidade social e o diálogo social. Mas esse devemos diálogo devemos retomar. Há condições para isso? Claro que há condições para isso, evidentemente que há condições para isso. Não só o GT já se sentou à mesa com a senhora Ministra já depois da greve geral, como desde o ponto de vista, eu diria, desde o ponto de vista teórico, o Partido Socialista, quando o diploma vier para o Parlamento, também seguramente terá as suas próprias propostas. E como é que ele vem para o Parlamento, do seu ponto de vista? Com acordo ou sem acordo? Eu espero preferencialmente que venha com acordo e que o conjunto de questões mais gravosas que estão neste pacote laboral saiam. Acredita realmente nesse entendimento entre o GT e o Governo? Não é uma questão de fé, é uma questão de perceber se o Governo recebeu de forma adequada a mensagem da greve geral. Porque é um conjunto de alterações que ou caem ou provavelmente a UGT não dará acordo, mas isso falará pela UGT, fala a UGT. Quanto ao Partido Socialista, algumas das normas que são propostas são absolutamente inviáveis, desequilibradoras, promotoras da precariedade, são injustas, como é o caso da descriminalização do trabalho não declarado, que me parece absolutamente... Eu não consigo perceber como é que alguém no século XXI vem propor ao Parlamento uma descriminalização do trabalho não declarado, quando nós sabemos que as pessoas mais frágeis, como é o caso das trabalhadoras domésticas, precisam dessa pressão para verem muitas vezes o seu trabalho reconhecido com contribuições para a segurança social pela parte empregadora. Essa é uma linha vermelha para vocês? Eu devo dizer que... Deixe-me brincar, eu sou do Sporting, as linhas vermelhas não são... É desde o ponto de vista civilizacional um retrocesso. Eu já não falo da questão da amamentação. O banco de horas individual, que na contratação coletiva pode ter espaço, mas aquilo que estão a tentar é transformar isso na Lei Geral do Trabalho.
Então, E por isso, essas questões são questões que, para nós, são retrocessos. Quando a agenda do trabalho digno tem 2 ou 3 anos, o país tem máximos de emprego com esta legislação laboral em vigor. uma proposta sem acordo na concertação social é chumbo certo do PS no Parlamento. Sem saber qual é e com que pressupostos, qualquer afirmação tão perentória da minha parte seria irresponsável. E com acordo? Devo dizer que o Partido Socialista privilegia sempre a concertação social. E que a concertação social para nós é importante. Mas se houver então acordo, E que é mais fácil, não é? O acordo tem que ter ganhos de causa para os trabalhadores. Quer dizer, fazer não vou fazer uma inconfidência, porque acho que o secretário-geral do Partido Socialista já o disse. Quando nós conhecemos o conjunto das 100 propostas e enviámos para a nossa equipa que acompanha a área do trabalho, desde logo dissemos, nestas 100 propostas, vamos ver 1, 2... Não podem ter só propostas para o lado patronal. Devem ter algumas propostas para o lado dos trabalhadores. E foi muito difícil, para não dizer impossível, encontrar uma. O Partido Socialista não quis posicionar-se nesta reforma da legislação laboral como um partido imobilista. Bem pelo contrário. Agora, melhorar, aperfeiçoar é sempre possível. Desequilibrar as relações laborais, promovendo a precariedade, promovendo, ao mesmo tempo, a redução de salários. Não nos parece possível e é evidente que a reação foi muito violenta por quem se sentiu enganado e as confederações sindicais sentiram-se enganadas. Falou aí há pouco na descriminalização do trabalho não declarado. Houve também uma alteração ao Código Contributivo. Essa já está até publicada em Diário da República. O PS também se pronunciou sobre isso recentemente. Já decidiram o que é que vão fazer? Sim. O Partido Socialista, eu de forma cautelosa, disse que nós ponderávamos pedir a apreciação parlamentar desse decreto. E posso dizer hoje que estamos mais próximos de concluir que vai ser necessário fazer a apreciação parlamentar. Particularmente pela norma que fez manchete esta semana num dos jornais diários, porque remeter de 3 meses para 12 meses para 3 meses aquilo que será penalização por não comunicação de um contrato à Segurança Social vai precisamente na mesma linha das alterações ao Código de Trabalho. Ou seja, a nossa apreciação não é positiva e votaríamos contra uma alteração dessa natureza. Como o Governo fez no quadro das suas competências legislativas, cabe-nos, como Parlamento, ponderar a apreciação parlamentar e, nesse caso, nós temos 30 dias a partir da publicação para fazer o pedido de apreciação parlamentar e, por isso, muito provavelmente, faremos a apreciação parlamentar desse decreto. Mas ainda não é certo, muito provavelmente. Eu gosto de respeitar as minhas equipas. E as minhas equipas, neste caso, é a equipa do trabalho, com os seus assessores, que está a estudar, que já recolheu a informação. Mas tudo aponta nesse sentido, não é? Que ainda esta semana falaram comigo sobre a análise que estão a fazer e, por isso, eu diria hoje que a maior probabilidade é que faremos a apreciação parlamentar. Só não quero dar a resposta definitiva precisamente para que isto seja uma decisão mais coletiva, mas toda a informação que temos vai no sentido de fazer a apreciação parlamentar. Muito bem. Em relação à área da defesa, o PS e o Chega, segundo o ministro Nuno Melo, foram ouvidos no Plano para a Defesa, que prevê investimentos na ordem dos 5,8 mil milhões de euros. O processo tem sido secreto, enfim, com base nas conclusões lá do grupo de trabalho. O investimento será feito sem recorrer a concursos públicos ou a processos de escolha, enfim, mais transparentes. Como é que olham para isto? Faz sentido que seja assim? Não. O que é que acham destes investimentos? Não faz. Mais uma vez. A área da defesa, particularmente importante. Investimento de grande monta. O secretário-geral do Partido Socialista enviou há meses uma carta ao seu primeiro-ministro com um conjunto de propostas. O Partido Socialista teve iniciativa no Parlamento. A primeira coisa que dissemos é que 5,8 mil milhões não é só muito dinheiro para a defesa. É muito dinheiro público, que precisa de escrutínio, precisa de transparência, precisa de concursos públicos. E o Partido Socialista, esta semana, propôs no Parlamento que, no quadro
da Defesa, da Comissão de Defesa, fosse constituída uma subcomissão, especificamente para acompanhar os investimentos na área da defesa. Lamentavelmente, a nossa subcomissão foi chumbada em comissão com os votos do PSD e do Chega. Os investimentos em defesa não são só de muita monta em dinheiro, são investimentos de longo prazo. Não vinculam um governo, vinculam vários governos, em várias legislaturas, porque as capacidades operacionais das nossas Forças Armadas, as compras de hoje, determinarão as nossas capacidades operacionais durante muitas décadas. Aquilo que fez, por exemplo, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e membro da Comissão de Defesa, o deputado Marcos Pestrelo, e outros, como o deputado Luís Dias, do Partido Socialista, foi dizer ao Governo: o Parlamento deve escrutinar e esses 5,8 mil milhões não podem ser consumidos com compras pouco transparentes e sem concurso. O passado recente, deixe-me evocar isto, o passado recente das compras do Ministério da Defesa não nos deixam tranquilos. Mas não há por nenhuma exceção? Não há ano em que as compras do Ministério da Defesa não tenham escrutínio do Ministério Público, e nós sabemos que ainda há muito pouco tempo tivemos um caso particularmente grave no Ministério da Defesa. E por isso, aquilo que o Partido Socialista diz é 5,8 mil milhões de euros, mas em que país do primeiro mundo é que despesa pública de 5,8 mil milhões de euros não é escrutinado quer pelo Parlamento, quer por instrumentos concursais transparentes? Portanto, não estamos disponíveis para a opacidade. E como não estamos disponíveis para a opacidade, continuaremos a insistir na transparência e também nas nossas propostas de ligação desse investimento à indústria de defesa nacional, que é um dos nossos pontos, porque a indústria de defesa nacional e a indústria nacional tem, de facto, nesse orçamento também uma oportunidade de desenvolvimento e de criação de valor e de criação de postos de trabalho bem remunerados. Avançamos porque já estamos praticamente a chegar ao final e para lhe perguntar o seguinte: nas últimas sondagens para as eleições presidenciais, André Ventura aparece nomeadamente à frente ou com impacto técnico com outros candidatos. O que é que está a falhar na candidatura apoiada pelo PS de António José Seguro? Eu não... Falhar o falhar vemos dia 18 de janeiro. Aquilo que me parece relativamente evidente é que neste momento, temos 5 candidaturas que têm, eu diria, votações abaixo dos 20 e acima dos 10. E compreenderão que votações abaixo dos 20 e acima dos 10 colocam essas 5 candidaturas a um mês das eleições, aproximadamente a um mês do dia das eleições, em condições de ter um par de segunda volta. Isso sim, parece-me que vamos ter uma segunda volta. Um par de segunda volta que é neste momento talvez difícil de escrutinar qual será. E isso parece muito evidente, porque então nos últimos dias olhei para as sondagens e há uma sondagem que dá ao candidato do Partido Socialista a intenção de voto direta 11% e dá ao candidato apoiado pelo PSD 15%. Compreenderão que, como militante do Partido Socialista, estou habituado a percentagens um bocadinho maiores, mesmo quando as coisas correm menos bem. Portanto, mas aquilo que eu ainda digo, há tempo para recuperar? Com certeza. O não PS é só recuperar. vai envolver-se mais? Há condições políticas e na sociedade portuguesa, pelo desequilíbrio que hoje assistimos na sociedade portuguesa, para que o candidato António José Seguro, com a sua trajetória pessoal e política, com a forma transparente com que se dirige aos portugueses, com o património político que tem, de ser, aos olhos dos portugueses, o que está em melhores condições de ser Presidente da República. E hoje, a verdade é que está no conjunto dos 4 ou 5, eu diria, vou estender a 5, que está em condições de, aos olhos dos portugueses, ser escolhido para disputar a segunda volta. Porque, ao contrário do que aconteceu noutras circunstâncias, hoje nós não estamos a... Sim, mas também sabemos que não foi um candidato consensual no PS e, portanto... Mas eu não conheço nenhum candidato consensual. Aquilo que eu lhe pergunto é se, eventualmente, o PS vai unir forças agora perante estas sondagens para se envolver mais na campanha. Não é só perante as sondagens, é perante a circunstância do país e perante a circunstância que eu classifiquei já esta semana e, aliás,
tive o gosto de ter o nosso Manuel Alegre também sublinhá-lo, que é a situação de emergência que o país vive desde o ponto de vista político. Nós vivemos uma circunstância particularmente dura, porque os governos regionais são liderados pelo PSD, na Madeira e nos Açores, a ANP é liderada pelo PSD, a ANAFRE será liderada por um militante do PSD, o governo é do PSD, em contínua e a presidência pode ser um líder do com a Chega. extrema-direita no Parlamento, um Parlamento que hoje pode fazer uma revisão constitucional apenas com os partidos de direita, com o impacto que isso pode ter na própria Constituição do Tribunal Constitucional. Eu pergunto aos portugueses se consideram que o país, que a nossa comunidade, que a coesão da nossa comunidade aguenta um desvio desta natureza. Eu pergunto também e por isso ao PS se faria essa pergunta também. O partido está fortemente envolvido. Certo. Mas há uma nota que não gostaria de deixar passar na pergunta que a Rosária Lira fez. Diz que ele não foi um candidato consensual. Eu devo dizer, não percebo porque é que diz isso do António José Seguro, porque eu percebo que o Partido Socialista é um partido popular que tem muitas perspectivas. Quer dizer, mas os últimos presidentes do PSD, antes do Dr. Luís Montenegro, não apoiam o candidato Luís Marcos Mendes. Eu também não estou a dizer que é caso único. Não. Eu só estou mas a verdade é que também aconteceu. Aparentemente, quer dizer, já ouvimos de tudo. Cada vez que ouvimos o ex-presidente da Região Autónoma da Madeira, Alberto João Jardim, sobre o candidato Marcos Mendes, aquilo é um livro aberto, para não falar do que diz o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes. Portanto, e são da mesma área política e do mesmo espectro político. Portanto, as eleições presidenciais são eleições para um órgão de soberania unipessoal, onde as características pessoais são muito relevantes. O Partido Socialista tem uma longa tradição de não apoiar candidatos. Agora, eu acho que o último candidato que o Partido Socialista apoiou foi o Dr. Jorge Sampaio. Porque mesmo em circunstâncias mais... E Manuel Alegre, mesmo nas condições em que tinha o candidato, na altura, o candidato Nobre, salvo erro, que foi candidato. E, portanto, nessas circunstâncias, é sempre difícil construir um consenso que é um consenso em torno de uma personalidade. Mas o Partido Socialista, na sua Comissão Nacional, deu um apoio esmagador, teve 2 abstenções na Comissão Nacional, ao candidato António José Seguro. Então, assim sendo, o PS fará uma leitura política dos resultados também? Não fazemos sempre leituras políticas. Mas será uma avaliação para o próprio PS, o resultado que António José Seguro poderá ter? Será uma avaliação para o conjunto dos atores políticos. Agora, a candidatura é unipessoal e nós consideramos que António José Seguro é o único que nestas condições, e eu sublinho o único, porque também faço um apelo muito interessante, que era o apelo que o Dr. Mário Soares fez na segunda volta das presidenciais de 86. Nas eleições presidenciais de 1986, o então candidato Mário Soares fez um apelo ao povo de esquerda. E acabou por ganhar, como sabemos, por muito pouco, ou então candidato professor Freitas do Amaral. É o momento de fazer o apelo ao povo de esquerda. E esse apelo ao povo de esquerda é também um apelo às direções políticas dos partidos de esquerda, com a legitimidade que têm de apresentar candidatos. Mas é também um momento histórico, serão confrontados com o momento histórico que o país vive. E na confrontação com o momento histórico que o país vive, é preciso fazer um apelo ao povo de esquerda para perceber que o desequilíbrio instalado precisa de uma concentração de votos no candidato António José Seguro, para que o país possa continuar a ser um país equilibrado, um país moderado, onde todos cabem. E por isso é muito importante. E a circunstância de emergência deve fazer também soar as campainhas nas direções políticas dos partidos à esquerda do Partido Socialista. É um apelo à desistência de algumas candidaturas. Não é um apelo à desistência, parece uma coisa muito negativa. Eu gosto de ver a coisa pela positiva. É um apelo a que se juntem para que o país seja um país mais equilibrado. Não queremos que ninguém desista. Mas numa segunda volta. Não queremos. É um bocado inevitável, não é? Às vezes há momentos em que dizer que apoiamos outro é a forma mais eficaz de não desistirmos. E, portanto, de que serve termos umas eleições presidenciais 2, 3, 4%, se na verdade isso apenas contribui para que a direita seja ainda mais hegemónica? Não serve ninguém e não serve seguramente a esquerda em Portugal.
Temos mesmo de concluir, mas eu queria ainda perguntar-lhe, agora que o Orçamento do Estado foi aprovado, com a abstenção do PS, que tipo de oposição é que o PS pretende fazer a partir de agora? Nós somos a oposição alternativa. E isso são duas palavras: oposição alternativa. Nós não somos uma oposição qualquer. Somos a oposição que tem uma obrigação de construção de uma alternativa a esta governação, que é uma governação, na nossa opinião, da habitação à saúde, passando pela educação, na administração interna, um governo que governa mal e que, desde o ponto de vista do saldo orçamental, já o esgotou. Estamos em limites ou no limite, no mínimo do limite, de regressarmos a déficit orçamental e vivemos momentos muito incertos. E um partido como da dimensão do Partido Socialista coloca-se sempre como uma oposição responsável, uma oposição que é a alternativa a este governo. Quando os portugueses entenderem nas eleições legislativas, sejam elas daqui a 3 ou 4 anos, sejam elas dentro do calendário ou fora do calendário, que precisam de uma alternativa para governar bem este país, o candidato a primeiro-ministro é o José Luís Carneiro, o PS é a força alternativa. Algum tema, alguma área que o PS pretende dedicar-se nos próximos tempos, que queira aqui avançar? Nós temos, desde o ponto de vista das opções políticas para o princípio do ano, nós sabemos que temos eleições presidenciais, teremos seguramente uma iniciativa que já foi anunciada pelo Secretário-Geral na área da pobreza. Faremos seguramente da área laboral uma área particularmente prioritária no início do ano, e iremos às questões da fiscalidade, seguramente. Tivemos a oportunidade de discutir as questões da fiscalidade no Parlamento. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 15 de março de 1972. Nasci. É a minha data, é a data do meu nascimento. Já vão 53 para 54 anos. Pedro Nuno Santos. É um camarada, um grande camarada. José Luís Carneiro. O secretário-geral do Partido Socialista, que queremos que seja o próximo primeiro-ministro. Almirante Gouveia Mel. Inexperiência. Tempos livres. Os tempos livres, a minha família e sempre o Sporting. Família. São a coisa mais importante que há nestas vidas de elevada exposição, em que nos cruzamos com muitas pessoas e em que vivemos momentos muitas vezes muito interessantes na nossa vida política e profissional. Devemos ter sempre a consciência que tudo começa e tudo acaba, e que quando tudo acaba é a família lá em casa que é a coisa mais perene e permanente que temos. Sporting. É o meu clube, é um dos meus amores. Natal. É sempre uma alegria. Este ano um bocadinho mais triste, mas porque uma pessoa muito importante que fazia anos precisamente a 24 de dezembro me deixou este ano, e coincide com a véspera de Natal, mas para o conjunto da família é sempre uma alegria, um momento de estarmos juntos. Ano novo? Ano novo, vida nova, mas nova oposição, com alternativa. Portugal. É o nosso país que nós gostávamos que fosse mais bem governado e que tivesse um futuro melhor, especialmente para as novas gerações, porque à medida que o tempo vai passando, nós percebemos que a nossa pegada começa cada vez menos a influenciar diretamente a nossa vida, mas cada vez mais a vida da geração que vem a seguir. E por isso é particularmente importante. Eurico Brilhante Dias, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o líder parlamentar do PS no site da RTP. Nós regressamos no ano novo e por isso cabe-nos, em nome da Antena 1 e do Jornal de Negócios, desejar umas boas festas e até para o ano.